Bom dia! O artigo que eu vou apresentar descreve a ferramenta TatiMaster, cujo objetivo é identificar e quantificar divergências psicolinguísticas em textos automaticamente traduzidos. A tradução automática de textos surgiu nos anos 50, durante a Guerra Fria, com motivações militares. Atualmente, grande parte das ferramentas de tradução automática de textos se concentram na web e fazem parte do nosso cotidiano. Embora estejamos falando de uma área com mais de 60 anos de estudos, ainda existem diversos desafios a serem superados em relação à tradução de expressões idiomáticas e até mesmo expressões simples, palavras ambíguas e principalmente na identificação do contexto em que essas palavras e expressões encontram-se inseridos. Como exemplo motivador, eu trouxe uma sentença em inglês bem simples, submeti essa sentença a 3 dessas ferramentas já citadas e comparei com a tradução feita por um profissional especializado, um humano, que é o que a gente chama de tradução referência. Ao fazer essas comparações, eu destaquei em vermelho os erros mais graves e ficou fácil perceber a dificuldade apresentada por essas ferramentas para traduzir a simples expressão had been feeling, principalmente no tocante ao flexionamento verbal, e também na palavra ambígua blue, que, dependendo do contexto, pode significar uma cor ou um estado de espírito, triste, melancólico, enfim. Fica deflagrada a clara necessidade de interpretação e revisão humana dessas traduções. A ferramenta proposta nesse estudo é a ferramenta TatiMaster e ela deve ser capaz de identificar e quantificar divergências psicolinguísticas, sempre comparando uma tradução referência com uma tradução candidata. Sua interface é bem simples e intuitiva. Do lado esquerdo coloca-se o texto referência, que já sabemos ser de qualidade. Do lado direito coloca-se o texto candidato, que é aquele cuja qualidade pretendemos avaliar. Ao clicar em analisar, a ferramenta fornece um feedback completo acerca do texto e também uma análise sentença por sentença. Eu destaquei para vocês a sentença 3, onde foi observado, por exemplo, um percentual de divergências psicolinguísticas de 18,44%. Isso só é possível graças a outra ferramenta denominada Liuke, proposta por Penny Baker em 2001. O Liuke é uma ferramenta de análise textual e processamento de linguagem natural amplamente utilizada na identificação de padrões e principalmente na parte que nos interessa, que é a extração de características linguísticas e psicológicas a partir de textos. Essa ferramenta possui dicionários em diversos idiomas. Para esse estudo estamos utilizando a versão em português do Brasil, que conta com 127 mil palavras distribuídas em 64 categorias, que podem representar tanto aspectos linguísticos, como pronomes pessoais, advérbios e conjunções, quanto aspectos psicológicos, como emoções positivas, ansiedade e aspectos cognitivos, por exemplo. Mas como utilizar o Liuke em nosso modelo? Basta transformar cada sentença em um vetor de 64 posições, cada qual representando uma das categorias do Liuke. Em seguida, basta contabilizar cada palavra em suas respectivas categorias. A palavra costuma, destacada em vermelho, por exemplo, foi contabilizada em 3 categorias distintas. O próximo passo é transformar essas quantidades em percentuais de representatividade de cada categoria em relação à sentença como um todo. Se assumirmos que a posição 7 desse segundo vetor representa a categoria que reflete aspectos cognitivos, podemos dizer que 27,27% da nossa sentença está representada por aspectos cognitivos. O próximo passo é fazer uma subtração entre o vetor referência e o vetor candidato, e a gente vai obter esse terceiro vetor, onde a gente vai ter posição por posição, ou seja, categoria por categoria, o percentual de divergências psicolinguísticas verificados. E no somatório dessas posições, o percentual de divergências psicolinguísticas verificado entre a tradução referência e a tradução candidata, que nesse caso ficou em torno de 16%. Existem diversas métricas para avaliar a qualidade das traduções automáticas de textos. Certamente a mais citada e utilizada em trabalhos científicos é a métrica Bleu, que consiste em verificar a similitude das traduções. De acordo com a métrica Bleu, uma sentença candidata só é 100% compatível com a sentença referência, no caso da candidata A, aí, por exemplo, se exatamente todos os termos forem iguais. Nesse caso, a compatibilidade é de 100%. Caso haja pelo menos um termo divergente, como é o caso da candidata B, esse percentual de compatibilidade cai e cai drasticamente. Por que isso acontece? Porque a métrica Bleu é um modelo puramente matemático que consiste em verificar se as palavras
são iguais e também os n-gramas, que eu vou explicar no próximo slide. A métrica Bleu ela separa as sentenças em conjuntos de n-gramas que vão de 1 a 4. Nesse slide eu destaquei para vocês os bigramas, por exemplo, que são todas as combinações sequenciais possíveis de dois termos. Isso é feito tanto para a sentença referência quanto para a sentença candidata. O próximo passo é verificar a compatibilidade entre os n-gramas. Eu destaquei todas as incompatibilidades em amarelo. Então, a gente percebe aí que em relação aos bigramas, de 5 combinações possíveis, apenas 3 foram compatíveis. Então, a nossa compatibilidade ficou em 3 sobre 5. O mesmo é feito em relação aos unigramas, aos trigramas e aos tetragramas. Essa compatibilidade é também conhecida como precisão de n-grama. Quanto menor a compatibilidade, mais próxima de zero e menor é o nosso percentual de divergências, de compatibilidade, entre a sentença candidata e a sentença referência. Nesse caso, apenas 53% de compatibilidade em relação a duas sentenças onde houve uma simples troca de uma preposição por outra e onde o entendimento das sentenças não ficou comprometido. Então, uma métrica extremamente punitiva. Já no nosso modelo, a ideia não é verificar se os termos são iguais ou n-gramas são iguais, mas sim se esses termos pertencem às mesmas categorias linguísticas e psicológicas do Luke. Nesse caso, ambos os termos pertencem às mesmas categorias, que são as palavras de função, as preposições e as palavras que refletem aspectos cognitivos. Portanto, o percentual de divergências em relação a esses dois termos fica em 0%, e da sentença também, como todos os outros termos são iguais, fica em 0%. Lembrando que no nosso modelo, quanto menor o percentual de divergências, melhor é a qualidade da tradução. O mesmo aconteceria se substituíssemos uma palavra pelo seu sinônimo. A métrica Bleu continuaria punindo da mesma forma e no nosso modelo, provavelmente o percentual de divergências ficaria em 0 ou próximo de 0, porque provavelmente se palavras sinônimas pertencem às mesmas categorias ou praticamente às mesmas categorias. Para avaliar a nossa ferramenta TatiMaster, eu selecionei 10 textos, obtive 10 traduções de referências feitas por um humano e comparei com as traduções produzidas pelo Bing Tradutor, representado pelas barras vermelhas, e pelo Google Tradutor, representado pelas barras azuis. Na análise texto a texto, o Google Tradutor se saiu um pouco melhor em relação aos textos 4, 6 e 7. Em relação aos demais textos e na média geral, na análise geral texto a texto, essas ferramentas ficaram tecnicamente empatadas. Isso porque realmente, além de ter um desempenho bem similar, essas duas ferramentas estão entre as mais sofisticadas disponíveis na web. O mesmo já não é observado quando comparamos com outras ferramentas menos sofisticadas, como é o caso do Babylon e do WordLingo, por exemplo, que eu trago no próximo gráfico. O WordLingo, representado pelas barras verdes, só de observar a altura dessas barras, a gente percebe que o percentual de divergências do WordLingo ficou bem acima das outras duas ferramentas. Ao analisar essas traduções a olho nu, percebe-se também que a qualidade das traduções do WordLingo fica bem aquém das outras duas ferramentas. Ao analisar pela métrica Bleu, e eu também tive essa curiosidade, e trago para vocês no próximo gráfico, o percentual de compatibilidade das traduções do WordLingo, representado pelas barras verdes novamente, fica bem abaixo do percentual de compatibilidade apresentado pelas outras duas ferramentas, que coincidentemente ou não, também ficaram empatados na média e também apresentaram melhor desempenho para o Google nos textos 4, 6 e 7. Por enquanto, só uma coincidência e um fato que eu trago para vocês. Mas a verdade é que as traduções do Bing e do Google obtiveram um desempenho bem superior em relação às do WordLingo nas 3 avaliações. Bom, por tudo que foi mostrado, pelos números e tudo mais, o Luke se mostrou eficaz na tarefa de identificar e quantificar divergências psicolinguísticas em textos automaticamente traduzidos. Consequentemente, a ferramenta TatiMaster, que é uma mera interface homem-máquina, também se mostrou eficaz. Não encontramos estudos que utilizassem o Luke para avaliar traduções automáticas de textos, tampouco estudos que buscassem verificar divergências psicolinguísticas nesse tipo de tradução. Então, acreditamos que esses dois aspectos refletem o diferencial do nosso trabalho.
Consideramos os resultados promissores e acreditamos fortemente estar contribuindo com novas perspectivas, tanto através da utilização do LILC, quanto da quantificação de divergências psicolinguísticas na área de traduções automáticas de textos. Muito obrigado.